Como eu consigo criar uma pausa, sendo que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer? Nesse vídeo de hoje eu quero falar contigo, como é que a gente pode, na verdade, encontrar uma pausa na nossa rotina e na nossa vida, sendo que a gente está sempre se cobrando. Eu mesma vivo me cobrando das coisas que eu preciso fazer, e parece que a gente acaba entrando no looping, assim, de cobrança, e a gente não consegue, de fato, descansar da forma que a gente deveria, e a gente não consegue, eh eh, resgatar a nossa energia para continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer. Eu acredito, na verdade, que a gente está numa sociedade muito acelerada, e essa vida acelerada, ela faz com que a gente sinta culpa quando a gente não está conseguindo cumprir com todas as tarefas. Eu mesma tenho uma mente muito acelerada e a minha maior dificuldade mesmo é eu ter várias coisas para fazer, mas eu não conseguir encaixar o tempo certo daquilo no meu dia ou conseguir fazer com que aquilo se torne real na minha semana. Uma das coisas que eu faço é saber que eu preciso fazer muitas coisas, mas buscar fazer cada coisa no seu tempo ou quando eu realmente estou preparada para fazer aquilo. Mas a gente não consegue organizar quando a gente não entende e não percebe de fato que existem, muitos afazeres na nossa vida que são intermináveis. E esses afazeres intermináveis, eles vão te deixar muito sobrecarregada, cansada, estressada ao longo da rotina. E se tu não tiver um posicionamento em relação a essas atividades, pode ser que tu fique bem realmente, eh eh, ansiosa e se sentindo culpada até por descansar. E é uma das coisas que eu sinto. Eu sinto muito cansaço mental quando eu sei que eu tenho muita coisa para fazer e eu não estou conseguindo fazer. E se a gente não está conseguindo fazer, a gente precisa encontrar um novo caminho, que é justamente a gente identificar essas coisas. Uma das coisas que me ajuda muito a melhorar a minha mente e a desacelerar a minha mente é escrever as coisas que eu preciso fazer e pontuar de forma muito específica as coisas que vão ter que ser feitas de qualquer forma, ou as coisas que na verdade nem são tão importantes assim. A vida ela tá todos os dias te cobrando uma corrida, uma busca incessante por coisas que às vezes a gente nem sabe o que é. Mas quando a gente sabe as coisas que a gente precisa fazer e identifica a importância delas na nossa vida, e é assim que eu consigo colocar elas cada uma em um horário, em um dia. Então se organizar é uma das coisas que a gente precisa para melhorar o nosso mental e o nosso emocional. O nosso cérebro, ele se organiza quando a gente dá ferramentas para ele, de dizer: "É isso que tu vai fazer nesse dia", ou "É isso que tu vai fazer nesse outro dia ou nesse horário". E é uma das coisas que eu sinto muita falta, porque às vezes eu me perco nessa organização, e aí eu percebo que eu fico a ver navios, a ir com o rumo da maré, e eu não acabo não fazendo nada com foco, e isso dificulta ainda mais a minha sensação de bem-estar com a minha própria vida. E é uma das coisas que às vezes a gente acha que é banal ou desnecessária, essas anotações, esses blocos de notas. O meu bloco de nota do celular, ele é extremamente cheio de coisas. Eh, Ontem mesmo eu estava já voltando a usar o Trello para me organizar em todos os projetos que eu tenho, para ver se ele sai da minha cabeça e ele realmente toma um lugar no espaço e não fica só na mente. E é uma das coisas que eu sempre falo aqui, que é quando a nossa mente ela está muito bagunçada, ela está exigindo de nós uma faxina. E essa faxina, às vezes, ela precisa ser diária. Ela precisa ser sentar, escrever todas as coisas que a gente precisa fazer. Eu vou conseguir fazer todas as coisas? Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as coisas, mas isso já me ajuda muito a controlar os meus pensamentos excessivos, aquela sensação de: "Poxa, eu não estou conseguindo fazer nada", e às vezes a gente fica paralisada. E aí eu sento no sofá e eu fico: "Gente, o que que eu vou fazer agora?". Porque a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de um roteiro, mesmo que seja um roteiro
que fique o tempo flexível, que uma hora tá assim, uma hora tá assado, mas que a gente tenha um norte todos os dias. E é isso que ajuda a gente criar esses momentos de pausa, porque, poxa, eu me organizei para fazer tal coisa desse meu projeto, no meu trabalho eu organizei para fazer tal coisa durante um tanto tempo. E então eu tenho esse tempo aqui de descanso que eu não vou me sentir culpada por estar descansando, entende? Só que esse momento de pausa e de descanso, ele precisa estar incluso nesse nosso roteiro de vida, nesse nosso roteiro de esse cronograma diário, mensal, sei lá, semanal, ele precisa estar incluso, porque é ele que vai fazer uma limpeza, um descanso, é ele que vai te trazer mais criatividade, é ele que vai te trazer, às vezes, pensamentos e silêncios que trazem respostas de coisas, insights. Então, o momento em que tu tá na correria, ele precisa ser focado e ele precisa ter um tempo também. Eu vou exercer uma atividade, por exemplo, eu vou gravar esses vídeos aqui agora e eu coloquei que eu vou ficar aqui 40 minutos fazendo essa gravação. Então, enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E assim como quando eu colocar um tempo para eu fazer uma pausa, para eu descansar, aquela pausa ela vai ser feita de pausa mesmo. Eu não vou me sentir culpada porque eu deveria estar estudando, deveria estar terminando a minha pós-graduação, ou eu deveria, sei lá, estar regando as minhas plantinhas, porque tudo vai ter o seu tempo certo. E havia houve um tempo em que eu sempre achava que rotina e cronograma e coisas assim, era uma coisa que engessava muito a gente, e existe aí um equilíbrio. Tem coisas que dá para fazer que combina com o teu perfil comportamental, mental, psicológico, de, eu sigo certinho a cada hora, para mim funciona. No meu caso, eu sou uma pessoa muito que fica oscilando demais, então se eu fixar muito a minha rotina e deixar ela muito engessada, me dá um nervoso e eu sinto que parece que a vida não é minha. E por outro lado, eu não posso deixar ela também totalmente solta, porque isso vai fazer com que eu fique completamente perdida dos meus pensamentos, justamente porque eu tenho pensamentos acelerados, meus pensamentos eles se misturam. E se tu tem esse perfil também, se tu sente que tu é assim, tenta encontrar esse meio equilíbrio, que esse equilíbrio, assim, esse meio termo, que é justamente uma coisa que eu estou buscando, que é ter umas anotações, é ter um direcionamento de um dia na semana eu faço tal coisa, no outro dia da semana eu faço outra coisa, porque isso vai te ajudar a ter tempo tanto de foco para desenvolver teus trabalhos, para fazer sair da procrastinação, como ter tempo de pausa também. O que que tu acha sobre isso? Me conta aqui embaixo nos comentários e até o próximo bate-papo e até a próxima conversa. Um beijo.